situação, porque conhecia de vento, conhecia do mar, mas eles, dentro do que eles conheciam, eles não conseguiram fazer nada. Pelo contrário, o barco ia de mal a pior, porque o vento era contrário. E a Bíblia diz que de repente eles gritam por socorro. Eles gritam por Jesus. E a Bíblia diz que Jesus levanta da polpa do barco onde estava dormindo, repreenda o vento, repreenda as ondas e ouve bonança. Foi cantado aqui pelas irmãs: se eu ouvir a tua voz, eu vivo. Amém. Imagina o sufoco dos discípulos de Jesus. Imagina quando eles, depois de ouvir Jesus levantar, repreender o vento, repreender as ondas ali que levantaram contra o barco. Não sabemos o que poderia acontecer, mas imagino eu e você nessa noite. Se Jesus não tivesse conosco, o que seria de nós? Imagina os discípulos depois pensando, depois de acalmar o pastor Isaac, todo aquele acontecimento, e eles agora olhando um para o outro e se alegrando, regozijando, dizendo: meu Deus, se Jesus não tivesse conosco, se nós não ouvíssemos a sua voz. A Bíblia diz que o salmista, quando apresenta, falando de Deus, falando da presença do Senhor, fala: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, o inimigo teria nos engolido vivo, nós não estaríamos aqui, nós não chegaríamos aqui, nós estávamos vivos para contar, mas o Senhor livrou, o Senhor guardou, o Senhor operou. E a Bíblia diz que em todo tempo Deus cuida dos seus, Deus cuida daquele que crê, daquele que teme a sua palavra, daquele que busca a sua face, e ouvindo a sua voz, nós vamos viver, ouvindo a sua voz, nós vamos glorificar e adorar em todo tempo. Mas os discípulos, ao verem fazer isso em alguém, eles viram um para os outros e diziam: quem é este? Glória a Deus. Quem é este que até o vento e o mar manda e lhe obedece? Quem é este? Ainda não conhecia, convivendo com Jesus, convivendo e vendo o poder de Jesus operar maravilhas, milagres, mas ainda não conhecia, não sabia eles o poder que tinha Jesus sobre todas as coisas, porque ele criou todas as coisas, mas não conhecia, desconhecia. Segundo o pensamento dos discípulos, o vento é como Deus, e não havia ninguém que mexia com o vento da natureza, sentia como Deus, e ninguém tinha autoridade para fazer alguma coisa. Mas quando aparece Jesus, aleluia, porque ele diz que tudo que foi feito sem ele, nada se fez. Ele é o criador de todas as coisas, então ele manda no céu, manda na terra, manda em cima do céu, manda debaixo da terra. Ele manda hoje aqui nesse lugar, a sua presença está aqui para ordenar contra o mal, contra o inimigo da tua alma, e dizer: filha, ele vai, vem embora, porque eu sou contigo, eu não mostro. Aleluia. Foi o pastor Isaac aqui essa noite. Tem de bom ânimo. Aleluia. Agora, quem é esse homem, irmãos? Tem pessoas que têm dificuldade de falar de Jesus como homem, né? Mas Jesus era Deus, sim, mas ele era homem, 100% homem. Quando Jesus estava na terra, vamos precisar do microfone. Aleluia. Quando Jesus estava na terra, irmãos, ele era 100% homem. A Bíblia diz que ele esvaziou da sua glória. O que é isso? Quando ele saiu do céu, deixou a coroa, deixou toda a sua vestimenta de rei, deixou ali a glória, ele esvaziou, deixou do céu e veio para a terra vazio, sem nada, como homem, pois ele precisava tomar a nossa forma, ele precisava tomar a forma humana, para a qual cumprir a sua missão. Então ele era homem ali, apresentado por Pilatos. Eis aqui o homem. Nós vamos falar esse homem que é apresentado por Pilatos aqui. A Bíblia vai falar que ele é o segundo homem, o segundo Adão. Paulo vai dizer
fazer isso, que Jesus é o segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro homem era homem dotado de toda a presença, dotado de toda graça e beleza espiritual e de algo maravilhoso, pois Deus criou e não abandonou, mas estava presente dia após dia junto a ele. Adão tinha o privilégio de toda tarde do fim do dia receber a presença ilustre. Não era do presidente, não era de alguém importante e famoso, mas era do Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra, aquele que o criou a imagem e semelhança, aquele que retornava para o ver, para conversar, para dialogar, para ouvir Adão, para conversar com Adão, para apresentar Adão, quem sabe algo novo, quem sabe dessa noite, eu não sei como está a tua vida, mas Deus está presente em mim, a sua presença é real nesse lugar, porque Ele desce para a terra para conversar conosco, para dialogar conosco, para saber do teu problema, da sua situação, para ver como está você. Deus se preocupa com você, irmão. Deus se preocupa conosco. E Adão, a Bíblia diz que Adão, então, todo fim de tarde recebia a presença do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. Nós olhamos alguns acontecimentos na terra e fenômeno, algo grandioso, mas quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo que o maior fenômeno ou grandiosidade do homem é pisar na lua, né? Mas não alguém pisar na lua, é grande, mas não é. A maior grandiosidade do mundo é Deus humano pisar na terra. Aleluia. A maior grandiosidade é Deus pisar na terra junto de ti. Aleluia. Caminhar contigo por onde quer que você andares, eu andarei contigo. Se passar pelas águas, passarei com você. Se passar pelo fogo, eu vou te quebrar. Isso é grandiosidade na terra e nada se compra a presença desse Deus. Nós precisamos aprender a não abrir mão do que é mais especial e mais importante na nossa vida aqui na terra. Glória a Deus. Às vezes nós apegamos às coisas materiais, o carro, a casa, os bens, e nós às vezes começamos a ficar muito em volta, mas é Bíblia, diz a não está o teu tesouro, está no coração. Mas cuidado para não pôr o coração nas coisas dessa terra, que vai passar, mas que o nosso coração esteja verdadeiramente, como Paulo diz em Colossenses capítulo 3, lá no céu, que a nossa mente esteja lá no céu, o nosso olhar esteja lá no céu, por lá de dentro, olhando por dentro, aonde a nossa vida está escondida, está oculta em Cristo, porque a qualquer momento o céu vai se abrir, e nós vamos contemplar a sua presença e glória, vir nos nosso encontro. Mas Adão, o primeiro homem recebe tudo, irmãos. Recebe tudo. 99,9 é muito. Adão recebe de Deus 99,9. Só, né, pastor Isaac? Você vai estudar. Por que ele não recebeu 100%? Porque Deus, uma coisa, falou assim: aqui não, estava te dizendo um númerozinho, só para nós criar a fidelidade, testar a obediência, a fidelidade. Então, Adão, todas as árvores que dê semente, eu vou te dar como alimento. Todos os animais, todos os répteis, tudo te dou como alimento. Todas as aves do céu te dou como alimento. Tudo, você dominará sobre tudo. Te entrego, Adão, tudo. 99,9. Mas porém, Adão, esta árvore aqui, não. Aqui, Adão, não, viu Pedro? Você tem 99, não, mas aqui não, viu?
disponibilizou, mas nós temos essa tendência, esse defeito de querer mais, de ir além, de às vezes deixar aquilo que esquecermos de 99 bênçãos que é a presença do Pai, deixar 99 bênçãos, vitória e milagres que Deus proporciona na comunhão com Ele, mas às vezes o não, eu vou extrapolar, vou passar o limite, vou sair fora da palavra, vou deixar a palavra, vou deixar a obediência, vou deixar a fidelidade, vou deixar de temer, vou buscar algo próprio para alimentar o meu ego, para me satisfazer o meu momento aqui na terra, mas é algo que Deus diz não. Às vezes nós erramos, não é porque nós somos instruídos, é porque nós somos rebeldes. Às vezes nós ignoramos a palavra, ou às vezes esquecemos de tudo que Deus nos proporcionou, e por um probleminha, por uma razão, por uma causazinha, eu vou abater a minha fé, eu vou parar de ir no culto de Santa Sé, eu vou parar de ir na escola dominical, vou parar de orar, porque Jesus não quis me curar, Jesus curou meu filho, Jesus curou minha filha, Jesus não abriu a porta e resolveu o problema, eu orei por tal coisa, aconteceu uma coisa, mas se for analisar e ver, de tudo que Deus fez, Deus fez 99 maravilhas na vida dele, mas ele por uma razão, ele deixou de crer, deixou de andar, deixou de adorar, deixou de buscar o Senhor. Ei, às vezes nós deixamos a Deus, esquecemos todo o bem que Ele nos fez. E aqui, irmãos, quando nos falamos, o maior bem que Ele nos fez é a sua salvação, é a libertação da nossa alma da condenação, é trazer-nos liberdade, é nos trazer vida que estava morta. A Bíblia diz, irmãos, vocês estão me ouvindo bem aí? Amém? Irmão, a Bíblia diz que Jesus tem o melhor para nós. O que Ele recebeu do Pai para trazer a mim e a você é muito maior, muito mais importante às vezes, de que eu receber o destino dele para algo do meu ego, para me alimentar o meu ego, porque Ele tem muito mais para mim guardado, reservado, aonde ninguém vai ficar de olho, anda atrás, não vai comer, o ferrugem não vai correr, o ladrão não vai roubar. Diz a Bíblia que é inacessível ao homem, mas está guardado, reservado a mim e você. Não ouviu o ouvido, não viu os olhos, e não sabe o coração do homem, o que Deus reservou para aqueles que o amam e guardam a sua palavra. Para o dia que eu chegar lá, nós vamos dar posse. Deus tem muito mais para nós, mas quem é este homem? Quem é este? Eis aqui o homem. Adão era homem com tudo, com a presença, com a glória da criação. Mas a Bíblia diz que Adão teve um problema. Ele queria ser Deus. Queria ser Deus. Às vezes nós queremos ser mais do que nos foi nos proposto. Às vezes nós queremos sair de uma proposta que Deus já determinou, que Deus preparou para andar nela. Mas nós queremos mais, nós queremos sair. Adão desejou então, quando o diabo apresenta para Eva, quando ela apresenta ali as paixões, ó, quando vocês comerem, você será igual a Deus. Ó, pai, eu quero ser igual a Deus. Né? Imagina, eu quero. E aí levou a queda de Adão e perder tudo que tinha ali com Deus. E a terra então entrou em colapso, a maldição veio sobre a terra e ele perdeu aquela presença que todo dia conduzia com graça. Todo dia a presença de Deus é algo maravilhoso na nossa vida. Nós não podemos abrir mão daquilo que é mais importante da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo, é a presença do Espírito Santo, porque essa presença fará nos vencer, fará nos viver, fará nos ouvir a voz do bom pastor, fará nos ouvir cada manhã, Ele nos chamar ao estreitamento, ao caminhar com Ele, ao caminho da sua palavra. Ele nos ouve, cada manhã nos ouvir a sua voz, nos chamando para o particular, para nos alimentar e nos dar graça, para vencer no dia a dia, para estar de pé caminhando com Ele, porque Ele tem um futuro para a nossa alma. Nós desejamos estar com Ele amanhã, mas é hoje que Ele propõe a caminhada. Quem é este? Este homem é aquele que veio para cumprir o que Adão não cumpriu. O que Adão não pôde fazer, ele veio para fazer. Ele veio fazer a vontade do
esse homem veio para estar conosco, veio para nos aqui, podemos recepcioná-lo na nossa casa. Ele é apresentado por Isaías, o menino que nos nasceu, o filho que o Pai nos deu, aquele que veio para estar conosco, para andar em nosso meio, na nossa terra, para a qual tomar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, nosso fracasso, as nossas enfermidades, a condenação que estava reservada para nós. Ele tomou em suas mãos e na cruz do Calvário apresentou ao Pai, pagou a nossa dívida e desceu da cruz, desceu a sepultura, mas subiu dela para estar de pé, para estar vivo hoje, para estar dizendo para nós, para mim, para você: tão somente persevera, tão somente segue a minha voz, segue a minha palavra, porque um dia nós vamos reunir uma grande festa no céu e eu vos servirei. Quem é este homem, irmãos? Ele é, segundo João, o Verbo que se fez carne para estar entre nós. Ei, Jesus experimentou do cansaço, da fadiga, Jesus experimentou, irmãos, da limitação humana. Ele não pecou. Jesus não estava dentro do estado de pecado, porque ele era sim santo, puro, mas ele podia. Quando ele ora ao Pai, lá no monte, quando ele ora ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice, isso quer dizer que ele poderia recuar, ele poderia não passar por ele, não quero, não vou. E Satanás sabia disso, o diabo sabia disso, por isso tentou lá no deserto. Por isso o diabo, a qual depois de 40 dias e 40 noites em oração, em jejum, o diabo sabia que Jesus estava em uma condições que fragilizava, que o condicionava, ou a sua chegada, e quem sabe poder ter isso. Irmãos, o diabo conhece as nossas necessidades. O diabo conhece a nossa necessidade e ele aproveita. O diabo gosta de chegar na necessidade do irmão, da irmã, do jovem. A necessidade do jovem é isso, a necessidade da irmã é isso, a necessidade do viúvo é isso, a necessidade do solteiro é isso, a necessidade disso é isso. Eita, vou chegar nessa oportunidade, vou cutucar, quem sabe eu ter êxito. Ei, papai, o diabo, ele é oportunista. Ele sabe, ele observa você todo dia. Se os olhos de Deus estão sobre ti todo dia, o diabo também. A Bíblia vai dizer que o diabo, ele é aquele que anda em derredor 24 horas para pegar a oportunidade de chegar na sua necessidade. A Bíblia, depois de Jesus jejuar 40 dias, 40 noites, ele teve como homem. Mas ele era Deus. Então por que ele estava com fome? Ele estava com fome, irmãos, porque ele era homem. Ele não usou o seu poder, não estava com ele, ele tinha que passar por tudo isso. E agora o diabo, aproveitando a oportunidade, chegou para ele na sua necessidade. O que Jesus precisava naquele momento, irmãos? Um prato de comida bem gostoso. Quem sabe aquele estrogonofe, quem sabe, não sei que tipo de prato que era gostoso. Jesus gostava da época, não sei, era uma